PITesouro Selic a partir de R$ 30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Bom dia, pessoal. Eu sou Vanessa Gonçalves e hoje está num Morning Call diferente. A gente tem dois convidados hoje, o Fábio Passos e o Guilherme Zakzak. Bom dia, Fábio. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Vanessa. Tudo ótimo, gente. Vamos lá, começando falando do assunto do dia, né? O leilão do pré-sal ontem, né, da sessão onerosa, frustrou um pouco todo mundo, né, que esperava uma entrada maior de dinheiro. Vimos a Petrobras aí pegando a maior parte, né, dessas bases. Como que o mercado precificou tudo isso? Como que isso vai ter impacto no dólar, impacto na nossa economia? A gente vê o leilão de ontem de uma forma... Vamos dividir em duas partes. Primeiro, falar de como o leilão foi visto pelo mercado externo. A gente viu os estrangeiros participando muito pouco. Para dizer muito pouco, eles tiveram uma pequena participação em um dos blocos onde a Petrobras entrou de forma dominante e os chineses entraram para complementar essa aquisição. Tirando isso, zero. Dessa forma, a gente vê o comportamento do câmbio ontem, que esperava uma entrada de recursos provenientes desse leilão. O dólar subiu 2%, já voltou ali para casa de 4,07, 4,08. A gente vê que esperava-se um pouco mais da presença estrangeira no leilão. Em contrapartida, falar em sucesso ou insucesso, eu acho que é um pouco cedo para falar nesse sentido. O governo arrecadou 70 bilhões de reais, 107 era a expectativa. Nessa linha, a gente vê que a Petrobras vai ter uma participação extremamente relevante. Qual é a vantagem desse leilão? É um leilão onde ela entendia bastante dos campos, via que tinha bastante valor em participar desse leilão e, por sua vez, tomou uma postura bastante ativista nesse sentido. Isso dito, quando a gente olha para a empresa, a gente vê que algumas coisas podem acontecer ao longo do tempo. Ela vai ter um dispêndio de caixa, então aquele processo de desalavancagem da companhia que vai seguir acontecendo, talvez aconteça num ritmo pouca coisa mais lento, mas ainda assim pode ser bastante bom para os fluxos futuros, olhando bem lá para frente. De novo, tem também o aspecto negativo. A expectativa é de que em 2020 a gente já pudesse ver esse nível de desalavancagem perto da expectativa e entrada de dividendos para os acionistas. Talvez seja atrasado em um ano e meio, mas esses dividendos possam até ser mais robustos olhando para frente. Então a sessão onerosa aconteceu, o que é bom também. O governo botou um pouco de dinheiro no bolso, vai ajudar os estados e municípios que estão com a corda no pescoço. E aí a gente vai ver o que vai acontecer no âmbito de Petrobras e da exploração dos dois campos que foram leiloados ontem. Certo. Gente, a gente tem também nessa questão das PECs e das propostas de reforma, né, do Paulo Guedes, né, e agora quer diminuir o número de municípios. Acho que no mundo político isso cai um pouco como uma bomba, né, porque muitos políticos usam esses pequenos municípios para angariar votos, enfim, para conseguir chegar lá, né, no poder. E tem também a questão da Eletrobras, né? O Davi Alcolumbre falou que o Senado não está muito apoiando não essa ideia de privatizar e que não vai botar isso em votação se for para perder. Como que vocês veem tudo isso? A gente começa a olhar pelaquela relação entre legislativo e executivo, né? Esse equilíbrio tênue de forças, essa balança de poder que fica girando de um lado e para o outro. A ideia do Paulo Guedes, ela começa entregando uma cereja do bolo aí para as bases estaduais e municipais, que é mudar a divisão dos royalties, dando aos estados e municípios quase 400 bilhões ao longo dos próximos 15 anos. Isso deveria chamar a atenção e ser bem positivo. Mas aí vem a história dos municípios. Bom, a gente entende que, principalmente na Câmara, você tem uma necessidade de consolidação das bases eleitorais. Isso acontece muito nesses pequenos municípios, onde você vê a influência dos deputados, a influência até dos senadores, dos pequenos blocos trabalhando e navegando, conseguindo assim se consolidar. Isso pode gerar algum ruído na relação entre o executivo e o legislativo. Então a gente entende que é muito fácil dizer, olha, é muito bacana dar os 400 bi para os estados e municípios, mas todo esse processo pode ser bastante desgastante, tanto para o governo quanto para o ministro Paulo Guedes.
Associado a isso, o Alcolumbre já foi dizendo, olha só, eu não vou botar em pauta um projeto que eu entendo que eu não tenho capacidade, neste momento, de conseguir os votos necessários para a privatização da Eletrobras. Como a gente sabe, o STF já deixou claro que para a venda do controle das empresas é necessário de aprovação do Congresso, então a gente vai dar um pouco de pausa nesse sentido e entender que ao longo do tempo a gente pode ver alguma dificuldade para a tramitação desse projeto. Porque assim, olhando, né, a proposta é bonita, né, ela entrega a economia, traz mais dinheiro, né, desmobiliza um pouco a máquina pública, mas fazer isso acontecer é um processo desgastante para um governo que não tem uma base formada, né? Eu acho que esse é o ponto principal, né, porque o que a gente tem visto ao longo dos últimos meses, ou desde o início do governo, é uma extraordinária falta de capacidade de coordenação política entre as diferentes forças, né? O que é absolutamente fundamental e necessário para você conseguir entregar essa pauta proposta. Então, mesmo esse protagonismo recente que a gente tem visto do legislativo, é um protagonismo, acho que como o Guilherme comentou, à base de, enfim, trocas, uma base de acordos. Então, você precisa de acordos muito fortes e muito firmes para você conseguir entregar aquilo que você propõe. Sem isso, é um cenário um pouco mais complicado, que é o que a gente tem visto, né? O tempo inteiro. Bom, vamos pular agora para o mundo internacional. A gente está vendo as notícias hoje, né? Chegam notícias que deixam o pessoal um pouco mais tranquilo, que a guerra comercial entre China e Estados Unidos está nessa fase, parece que final agora, né? Dois países teriam feito um acordo para retirar as tarifas, né? Que teriam colocado em fases. O mercado já precificou isso, vai precificar. E o quanto isso é bom, né? A retirada dessas tarifas. A gente entende que hoje a necessidade do fluxo de comércio internacional ser cada vez mais livre, mais eficiente, é muito importante. A China tem uma dinâmica muito própria quando a gente fala em termos de cadeia produtiva, da influência que ela tem na região, e os Estados Unidos também quer exercer a mesma coisa, mas sobre uma dominância global. Então a gente sempre teve uma briga ali de quem vai ser o grande protagonista, a China querendo pegar um pouco dessa dominância global americana, os Estados Unidos querendo manter a sua estrutura e o seu modelo por mais tempo, e a gente viu que essa negociação gerou muito desgaste ao longo do tempo. Agora, felizmente, algum caminho foi traçado, então a gente já viu que a retirada das tarifas em fases, que é um negócio muito bom também, que dá tempo para as negociações acontecerem, para que elas tenham mais solidez e que elas aconteçam e realmente sejam implementadas, porque aí você vai negociar casos mais específicos, processos mais claros, e dessa forma você vai trabalhar um horizonte melhor. Há também o impacto disso para a maior economia do mundo hoje, os Estados Unidos, que as bolsas seguem apresentando resultados extraordinários, crescendo, recordes de alta, de recordes de alta, o juro lá caiu mais uma vez, segue uma forte geração de emprego que, mesmo para um ciclo já, vamos chamar de um ciclo velho, é muito positivo, faz com que a tão comentada desaceleração do crescimento aconteça de uma forma mais lenta e gradual, permitindo que a gente ainda enxergue valor em vários movimentos, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para frente, com o aprendizado que a gente teve ao longo desse ano de toda essa disputa entre China e Estados Unidos, toda essa volatilidade que foi gerada pelo trade war, a gente olha para o calendário da frente e a gente começa a ver algum tipo de risco e aí a gente começa a pensar em como a gente vai transformar isso em estratégia. A gente tem as eleições chegando ali no final do ano que vem, mas a gente olha já para as primárias do ano que vem do Partido Democrata. Ali, fevereiro e março, a gente já começa a enxergar que algum ruído possa vir com alguma surpresa com relação de quem efetivamente possa ser o candidato que vai enfrentar Donald Trump nas eleições majoritárias. Dessa forma, a gente vê isso como uma oportunidade também de construir proteções e defesas para todos os investimentos que a gente faz. Porque olhando para frente, mesmo que a gente entenda que existe uma série de notícias positivas, a gente acha que existe também a oportunidade de comprar seguros bem baratos
para os investimentos dos clientes. Tem um ponto aí, Vanessa, que eu acho que também vale destacar. Na semana passada, a gente até comentou sobre Estados Unidos e China, né? Quer dizer, na verdade, todo mundo tem conversado sobre Estados Unidos e China ao longo dos últimos meses, todo santo dia, né? Então, eu acho que isso não é nenhuma novidade. Mas na semana passada, especificamente, a gente estava comentando na ponta contrária, né? Do aumento das tensões. E eu me lembro que eu tinha até comentado que, olha, assim, vamos devagar com Andor, porque o grande problema de expectativas é que as pessoas começam a jogar na perpetuidade as notícias recentes, né? Olha, não vai ter acordo, joga isso na perpetuidade. Vai ter acordo, agora o céu é de brigadeiro, tudo vai dar certo. Eu acho que nem tanto o mar, nem tanto a terra. Então, acho que, como o Guilherme falou, acho que o ponto principal para a gente é olhar isso com a devida calma, entender o impacto que esses potenciais acordos ou decisões têm nos mercados, e esse impacto tem sido relevante ao longo, o que a gente tem visto hoje com novos recordes nos mercados externos, mas também a gente olha isso com um certo quê de ceticismo, quer dizer, a gente não joga isso na perpetuidade e dá esse evento como certo. Eu acho que só é importante ressaltar isso e deixar esse ponto para todo mundo ficar, enfim, na ponta dos cascos, né? Ficar todo mundo alerta em relação a potenciais volatilidades ou potenciais mudanças de cenário. Até porque um tweet do Trump pode acabar com toda essa paz, né? Na hora. Exatamente. Então, gente, eu acho que é isso, né? Agora a gente só ficar sempre na expectativa e ficar tentando jogar o jogo junto com eles, né? Isso. Hoje a gente também tem um dado importante, um evento importante que é bom deixar claro, tem a continuidade do julgamento do STF sobre a prisão em segunda instância. Vamos ficar alerta aí para qual vai ser o resultado final do Supremo hoje. Se o Lula sai da cadeia, o jogo todo muda de novo. Gente, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foi muito legal fazer essa partida aqui em 3, tocar essa bola. Espero encontrar com vocês numa próxima oportunidade. Valeu, que a gente está sempre à disposição, Vanessa. Então tá certo, gente. Bom, vocês que continuaram com a gente, curte, compartilha, se inscreve no canal e amanhã tem mais um Morning Call. Até mais, gente. Tchau, tchau.